Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou nervosa. Quando a pastora Sílvia fez-me o convite para estar aqui a ministrar a palavra, logo de imediato o Espírito Santo falou no meu coração sobre os filhos de Deus e o oásis. E passado mais ou menos 1 hora, a pastora mandou-me uma mensagem. Eu não sabia, mas já havia um tema pré-definido. E o tema pré-definido para esta noite seria o maior propósito dos filhos de Deus. E logo ali eu vi a confirmação de que realmente Deus queria falar sobre os filhos, sobre paternidade, sobre o propósito. E eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias lá em Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então eu creio que o maior propósito de um filho de Deus é viver à imagem e semelhança do Pai. Porque dentre tudo aquilo que Ele criou na terra, o único ser que Ele criou e disse: este é a minha imagem e semelhança, fomos nós. Não que de alguma forma nós alguma vez iremos ser como Deus ou como Jesus. Lá em Apocalipse 4:8, em Isaías 6:3, repete 3 vezes Santo, 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 para enfatizar a sua santidade, o seu atributo máximo. Ele também é omnipresente, omnisciente, onipotente, e nós nunca seremos assim, mas ainda assim nós somos à sua imagem e semelhança. E hoje eu não me queria focar tanto no qual é o maior propósito de um filho de Deus, mas no como viver o maior propósito de um filho de Deus. Esta semana eu estava no Alegro e passou uma pessoa com umas roupas esquisitas, um semblante esquisito, e eu ia comentar com a minha mãe nem sabe disto. Eu ia comentar com ela: olha aquela pessoa ali, e de repente senti como se fosse algo a segurar a minha língua. E eu recebi logo uma repreensão no meu espírito. E o Espírito Santo de Deus disse assim: enquanto a igreja se levantar para apontar o dedo às diferenças, nós não teremos um local de relevância na sociedade. É que enquanto os filhos de Deus não viverem à imagem e semelhança do Pai, nós seremos iguais a qualquer outro órfão que ainda não encontrou a paternidade de Deus. E agora eu vou introduzir o oásis. Para quem não sabe, isto é um oásis que está aqui na fotografia. E o Espírito Santo falava: eu quero que os meus filhos sejam como um oásis. E um oásis é um lago que se forma no meio do deserto, no meio do nada ele se forma e ele gera vida, porque ele tem uma água doce. E o facto de ele ter essa água doce possibilita alimentação a gados que estão ali à volta, possibilita que à sua volta tudo tenha vegetação e que ele floresça. E eu extraí 3 pontos que eu queria que o Espírito Santo falou comigo para eu fazer em analogia com o oásis. E o primeiro ponto é viver de maneira improvável. Nós temos o nosso maior exemplo da Bíblia, que é Jesus. Ele sempre viveu de maneira improvável. Ele foi um menino que nasceu, ele não veio de uma linha de reis e rainhas. Ele nasceu no corpo de uma virgem. E ele era o libertador que eles esperavam por centenas e centenas de anos. E Jesus sempre foi contra todos os tipos de padrões. Onde superabundava a lei, Jesus vinha e superabundava a graça. E eu não vou me aprofundar muito na história de Jesus, mas vocês sabem que ele sempre viveu de maneira improvável. Ele sempre viveu contra tudo aquilo que a sociedade achava que era correto. Ele veio para quebrar todo o jugo. E talvez Deus não queira que tu vivas no nível da improbabilidade de um Jesus, mas talvez Deus queira que tu vivas no nível da improbabilidade de uma Maria que gera alguém como Jesus. Mas isso é algo que Deus irá dizer ao teu coração, Deus irá falar contigo no teu secreto. E o Pai quer que nós vivamos dessa maneira, improvável.
Maridos, enquanto os vossos colegas do trabalho traem as vossas esposas, o que é que os homens de Deus fazem? Honram o compromisso até que a morte os separe, porque isso é viver de maneira improvável mediante a sociedade. Mulheres, enquanto o mundo diz, meu corpo, minhas regras, eu necessito do feminismo para ser empoderada, nós não. Nós somos empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto existe uma pandemia lá fora, o caos, existem pessoas que estão completamente desesperadas porque existiam projeções de futuro, financeiras que estão a ser quebradas, sonhos que estão a ser quebrados, mas nós nos alegramos, não pela tragédia, mas pelo fim do curso da tragédia, porque nós sabemos que são necessárias todas estas coisas para que o nosso amado venha. E é este tipo de posicionamento que Deus quer de nós. Já viram aquele tipo de pessoas que nunca têm opinião sobre nada? Tu perguntas algo e ele diz, não sei. O Espírito Santo não quer que nós sejamos mal educados, mas Ele quer que nós tenhamos opinião, porque somos nós como igreja que temos que reger aquilo que está lá fora na sociedade. Então nós não temos que ter medo de nos posicionar contra as coisas que são mais delicadas nesta sociedade. Porque isto para nós não é surpresa nenhuma, porque aquilo que nos guia é a palavra de Deus e já está escrito lá há séculos e séculos. Todas as vezes em que nós decidirmos viver de maneira improvável, nós vamos ter um posicionamento. E que tipo de posicionamento tens tido tu? O mundo tem olhado para ti e tu tens tido que tipo de posicionamento? A semana passada eu vi uma pregação que mexeu muito comigo, do pastor Teófilo Hayashi, e ele dizia que nós não queremos ser politicamente corretos, nós queremos ser biblicamente corretos. E ele dizia, todas as vezes em que o mundo olhar para ti e te disser, tu estás politicamente correto, tu tens que te questionar, será que eu tenho tido o posicionamento certo? O segundo ponto que eu extraí de um oásis é jorrar água doce. Tal como o oásis, ele poderia produzir uma água amarga, uma água que não desse para a alimentação de animais, mas não, o oásis produz uma água que possibilita vida à sua volta. E eu quis trazer uma ilustração que está lá em João. Esperem. João 8:1. Podem abrir, quem tiver aí as suas Bíblias. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante em adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. E aqui temos uma passagem em que nós percebemos o coração humilde, o coração misericordioso de Deus, de Jesus. Ele era santo, ele não tinha qualquer tipo de pecado, ele era o próprio Deus. E ainda assim não foi ele que agarrou na pedra para apedrejar a mulher. Quem é que quis apedrejar a mulher? Foram aqueles que vieram do pó, como eu e tu.
E muitas das vezes nós temos essa mania de querer julgar o pecado dos outros, aqueles pecados que nós achamos que são grandes, os pecados sexuais, os pecados sobre assassinato, sobre roubo. Mas e quando isso acontece dentro da igreja? E quando o roubo é a falta de entregar o nosso dízimo? E quando o assassinato é odiar o nosso próximo? E quando a fofoca toma conta de nós, e quando a divisão toma conta de nós, isso já não importa. E muitos historiadores dizem que Jesus poderia estar ali a escrever o pecado de cada um que estava a acusar aquela mulher. E quando eles viram os seus pecados, eles foram-se embora. Porque eles perceberam que não é pelo tamanho do pecado, porque isso para Deus não importa. Pecado é pecado. Tudo isso é contra Deus. E eles foram-se embora. E nós aqui aprendemos com Jesus que temos que ter um coração misericordioso. Dentro de nós tem sim que jorrar água doce. Porque se Jesus só olhasse somente eu sou Deus, eu sou soberano, e não se preocupasse com o coração daquela mulher, ele poderia ter pegado naquela pedra, conforme dizia a lei, e apedrejar aquela mulher. Mas não foi para isso que ele veio a esta terra. Tal como nós também não. Nós viemos aqui para estabelecer paz, para estabelecer a graça de Deus. E para jorrar água doce, jorrar significa emanar com força. E eu não posso emanar com força se eu não for cheia. Só que existem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, querem jorrar, mas não querem passar pelo processo de enchimento. E hoje o Espírito Santo quer te convidar a fazer isso. O Espírito Santo quer te convidar a entrar num processo de renúncia, num processo de santidade, num processo em que já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. E muitas das vezes nós pedimos tantas coisas a Deus que não estamos aptos a fazer o que é necessário para tê-las. Nós pedimos, Deus, caia fogo do céu, mas não estamos aptos a estar perto da fogueira para que o lume não se apague. Nós pedimos, Espírito Santo, vem e enche-me, mas é só aos domingos, porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu tenho as minhas vontades e o meu eu ressuscitou. E não é isso que Deus requer de nós. Ele quer que nós vivamos, claro que nunca iremos ser perfeitos, mas Ele quer que vivamos o mais parecidos com Jesus possível. E tal como Davi, por mais que tivesse sido um pecador, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos seus pecados. E um dos segredos que eu sinto para viver o jorrar água doce é não deixarmos que o primeiro amor se esfrie. Graças a Deus eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, então desde pequenina eu sempre soube o que era igreja, o que era Deus. O meu pai e a minha mãe sempre me ensinaram. A minha primeira experiência com o Espírito Santo foi, eu tinha por volta dos meus 9, 10 anos, porque era no Impacto, como existe aqui, só que para crianças. Aos 11 anos eu fui batizada nas águas, aos 13 pelo Espírito Santo, e por um tempo eu não quis mais saber de Deus, porque eu olhava para Deus com os olhos que os outros olhavam, e não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós olhemos com o nosso olhar, Ele quer revelar-nos coisas individuais. Não vai ser através da vida dos outros, vai ser através da tua. Nós podemos e devemos sim ter referências, mas a nossa vida com Deus não pode ser jamais baseada na vida que o teu irmão tem. E aos meus 16 anos conheci a MCI, vim para cá e eu lembro-me no segundo culto que eu aqui cheguei, eu estava ali sentada e eu fiquei assim em pé, o louvor já tinha começado e as lágrimas simplesmente escorriam do meu rosto. Porque eu creio que Deus estava a começar a alinhar-me e eu estava a começar a perceber que Ele também mexia comigo, não era só com as outras pessoas. E as lágrimas corriam e eu não precisei de dizer nada. Entretanto, eu fiz o meu impacto. Eu sou muito grata àqueles 2 dias, porque realmente eu creio que aquilo mudou todo o curso da minha história. Se eu não tivesse feito aqueles 2 dias, eu não sei onde é que eu poderia estar.
E naqueles 2 dias eu entreguei-me de corpo e alma. Eu tinha 3 perguntas específicas a Deus e Deus usou pessoas para me responder a essas perguntas. E desde aí eu não deixei que o meu primeiro amor se esfriasse. Sabe, eu passava horas no meu quarto de oração, horas de intercessão pelos meus amigos, pela nação portuguesa, pelas prostitutas, pelo mendigo. E é isto que Deus quer de nós, que o nosso primeiro amor não se esfrie. Porque quando o nosso primeiro amor se esfria, nós deixamos que a religiosidade guie os nossos passos. Isso é um caminho muito perigoso. Porque nós achamos que somos superiores a todos, nós achamos que a nossa religiosidade, e porque nós sabemos muito da Bíblia, nós temos o direito de julgar as pessoas. E não. Deus sempre nos fez olhar com um olhar de amor para o nosso próximo. E é sobre isto que Ele fala em jorrar água doce. Porque é que eu contei este meu testemunho? Porque se nós não pudermos usar a nossa vida como exemplo, então mais vale que nós fiquemos calados. O Espírito Santo de Deus quer que tu tenhas autoridade para usar a tua vida como testemunho. O Espírito Santo de Deus não quer que tu fales o pastor X, a pessoa X. Não, Ele quer usar-te a ti como ser individual. O terceiro ponto que eu tirei daqui é que tudo aquilo que está à nossa volta tem que florescer. Eu tenho muitos amigos que, por conta de eu ter crescido na igreja, que já conheciam Jesus. Mas todos aqueles, a maioria eu ganhei para Jesus, ainda que possam não ter ficado firmados. Mas todas as pessoas que se chegavam à minha vida e que não conheciam Jesus, nenhuma delas vai poder dizer que nunca ouviu falar sobre o amor de Deus, sobre a confissão de pecado e o arrependimento. Sabem? Porque eu não tenho esse direito de conter a liberdade dentro de mim. E quando nós não temos sede que aquilo que está à nossa volta floresça, nós começamos a conter o Evangelho dentro de nós. E sabem, tu podes até pensar, ai Karine, mas aquela pessoa, ela nunca, jamais irá aceitar Jesus. Mas isso é algo que ela poderá decidir. Não somos nós que podemos controlar as vontades das pessoas. Mas o passo que eu posso tomar é falar de Deus. E sabem, porque é que eu tenho que fazer isto? Porque aqueles meus amigos que eu irei falar de Jesus, eles sim têm o livre-arbítrio. Mas eu que digo que já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo, o livre-arbítrio acabou. Agora é Deus que rege a minha vida. Quando nós queremos viver a 100% numa obediência radical pelo Espírito Santo, o livre-arbítrio já não faz sentido, mas sim o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Nós aprendemos que com Jesus, quando Ele volta de madrugada, nós vimos que Ele passou então uma noite de oração. E é isso que Deus também quer de nós. Para que tudo aquilo que à nossa volta floresça, nós precisamos ter um coração intercessor, um coração de serviço. E durante a semana passada eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo em relação à intercessão. Eu estava a interceder por alguns amigos meus, Deus foi-me dando algumas visões específicas sobre alguns amigos meus. E houve uma que me impactou mais. Eu via esta pessoa amarrada a uma corda, um quadro com uma moldura de madeira rosa e como se fosse uma entidade ou algo escuro a agarrar essa corda. Eu mandei mensagem a esta pessoa. Olá, está tudo bem? E a pessoa, sim, contigo. E vejam a importância de nós nos preocuparmos realmente com o próximo. Porque eu poderia ter visto, ok, se está tudo bem, então isto deve ser algo da minha cabeça. Mas não. Eu disse, eu estive a orar por ti. Aquela pessoa eu já tinha trago para Cristo, mas entretanto esta pessoa está noutra igreja. E eu disse a visão que eu tinha tido com a pessoa. E a pessoa disse, Karine, realmente tu tens razão. Eu tenho sentido uma tristeza muito profunda no meu coração. E todas as vezes que eu sinto essa tristeza, eu automutilo os meus pulsos. E se eu me matasse, realmente seria com uma corda atada ao pescoço. E aquilo mexeu comigo, porque é uma pessoa que eu tenho muita estima. E, entretanto, aquele quadro não me saía da cabeça. Mas tens algum quadro na tua casa com a moldura de madeira e rosa? E a pessoa mandou-me foto desse quadro. Eu tenho sim um quadro assim em casa. E a pessoa dizia, mas o que é que Deus quer falar comigo? E eu dizia, Deus quer te mostrar que isto não é algo da minha cabeça. Porque eu não teria como saber que tu tinhas isso na tua casa. Deus quer te mostrar que Ele se preocupa contigo.
E graças a Deus eu tenho acompanhado essa pessoa, já estive com esta pessoa esta semana e estou a entrar em contato com os líderes dessa pessoa espirituais para poder ter um acompanhamento por alguém mais maduro. Mas em seguida o que é que veio à minha cabeça? Porquê é que eu não intercedi antes? Graças a Deus eu ainda fui a tempo. Mas quantas pessoas é que têm sido conduzidas ao inferno porque nós não nos temos posicionado a tempo? E para que tudo à nossa volta floresça, não existe tempo a perder. Todo o tempo é oportuno para orar. Todo o tempo é oportuno para interceder. Porque onde as nossas palavras não chegarem, o nosso clamor com o joelho no chão chegará. E é isto que Deus quer moldar nos nossos corações. Ainda que não sejamos pessoas perfeitas, que sejamos pessoas que amam o seu próximo como a si mesmas. E nem sempre será fácil, mas é isso que Deus mandou. Então é possível. E por fim, eu queria falar sobre, para nós vivermos o verdadeiro propósito de um filho de Deus, o maior propósito que é viver à imagem e semelhança de Deus, nós temos que aceitar a paternidade de Deus. E uma vez eu também estava a dar a palavra no GV em conjunto com o Tó e o Ricardo, e eu falei acerca de paternidade também, porque é algo que eu sinto que o Satanás usa. Que são meninos e meninas que por conta de não terem um pai presente em casa, e quando eu digo um pai presente, pode ser um pai que as abandonou, um pai que fala com elas de vez em quando, ou um pai que está em casa, mas que não é um pai presente. Isso tem causado feridas nas pessoas. A maioria das minhas amigas não tem um pai presente. Isso é forte. E por conta dessa falta de paternidade terrena, as pessoas têm tido dificuldades em confiar numa paternidade celestial. E Deus quer quebrar isso. Existem meninas que se têm entregado a rapazes na esperança de encontrarem uma figura masculina que nunca tiveram em casa. Existem meninos que andam, se calhar, a maltratar meninas porque nunca tiveram um pai presente. Então, eles só estão a fazer aquilo que eles sempre viram o pai deles fazer às suas mães. Existem mulheres que se casaram para encontrar um colo paterno nos seus maridos, que nunca vão encontrar, porque eles não são os pais delas, eles são os seus maridos. E existem homens que estão com pressa em se casarem para poderem provar que não são iguais aos seus pais. Mas o Espírito Santo de Deus diz nesta noite: tu não precisas de provar nada a ninguém. Existe aqui um espírito de adoção que pode sim curar todas as tuas feridas. Eu com isto eu não estou a menosprezar a falta de um pai paterno. Graças a Deus eu tenho o meu pai na minha vida, mas eu convivo com pessoas que não têm essa oportunidade. E eu creio que também parte de eu ter facilidade em me relacionar com Deus é pelo facto de eu também me conseguir relacionar com um pai terreno de uma forma íntima. E hoje o pai quer adotar filhos. Para que nós consigamos viver o verdadeiro e o maior propósito de um filho de Deus, nós temos sim que aceitar a paternidade do Pai. Então o Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele te convida a aceitares a paternidade do Pai. Não mais órfãos. Não mais órfãos, não mais pessoas que têm dificuldade em aceitar a paternidade do Pai. O espírito de orfandade não tem domínio sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele pode te provar o que é ser um pai sincero, o que é ser um pai de amor. E o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração sobre paternidade. Paternidade, aceitem a minha paternidade. Deixa que todas as feridas, por mais que doam, sejam cicatrizadas e se transformem em testemunho, para que tu possas ajudar muitos outros meninos, muitas outras meninas que sofrem pela falta de um pai terreno. Eu queria que tu fechasses os teus olhos. Espírito de adoção, nós te convidamos. Espírito de paternidade, nós te convidamos.
Estão aqui os meus filhos e filhas. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era, já não sou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho, filha amada. Filho, filha amada. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Profetiza isto sobre a tua vida. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era, já não sou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Queria te convidar a colocar-te sobre os teus pés. Vamos declarar isto juntos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Neste momento tem um momento só teu e do Pai. Deixa que o Pai sare todas as feridas. Deixa que o Espírito da paternidade de Deus preencha todo o teu coração. Satanás não tem domínio sobre a tua vida. Satanás não tem domínio sobre as tuas emoções. Espírito Santo, agora, em nome de Jesus, enche os teus filhos e filhas, ó Pai, com a tua paternidade, ó Pai. Enche os teus filhos e filhas, Senhor, com a convicção de quem eles são em Ti, Pai. Não mais órfãos, não mais órfãos, não mais órfãos, não mais órfãos, não mais órfãos. Não sou mais órfão.
hoje aqueles que nunca sentiram o colo de um pai, nesta hora possam sentir. Tu que estás em casa, sente agora o colo do nosso Pai. Sente agora o poder do Espírito Santo. Sente o colo do nosso Pai, o nosso Abba Pai. Abba Pai, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Nós entregamos esta cidade em tuas mãos. Que todo espírito de orfandade vá embora agora. Todo principado e potestade que se manifesta dessa forma, que vá embora agora no nome de Jesus. Espírito Santo, enche as casas se tu balanças, enche agora as casas se tu balanças, Pai, com a tua paternidade, com a tua paternidade. Espírito de adoção pelas ruas portuguesas, Espírito de adoção pelas ruas portuguesas. Vem Espírito Santo e enche os corações e enche, Pai. Nós queremos o Pai me atenta, o teu amor me encontrou. Eu era e já não sou. Eu era órfão, hoje aleluia. O Pai me atenta, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filha. O Pai me atenta, o seu amor me encontrou. Eu era, já não sou. Eu era órfão, hoje sou filha. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era, já não sou. Eu era órfão, hoje sou filha. Hoje sou filha. Hoje sou filha. Hoje sou filha. Hoje sou filha, filha amada, filha, filha amada, filha, filha amada. Não mais órfão, hoje